Agora foi. Então, meu nome é Nathalie Gomes, eu tenho 28 anos, eu sou que tem 2 aninhos, sou casada com o Diego e tenho depressão e ansiedade. E estou aqui hoje com a Tiara, que também vai se apresentar. Olá! Hoje eu estou em Utah, nos Estados Unidos. Meu nome é Tiara Moreira, eu tenho 36 anos e eu me digo curada da depressão e eu tive, sim, momentos tanto de desejo suicida como algumas tentativas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Então, antes de começar a falar sobre a nossa experiência, algumas pessoas ficam me perguntando assim, Nath, por que é Setembro Amarelo? Por que é amarelo? Bom, eu vou resumir para vocês. Um menino chamado Mike, americano, ele com 17 anos, ele reformou um Mustang amarelo e depois se suicidou nele. E a família, no velório dele, no enterro dele, distribuiu cartões com fitas amarelas, dizendo, se você sofre a mesma dor que o Mike, peça ajuda. E isso acabou que viralizou. As pessoas começaram a usar esse símbolo para pedir ajuda, entregar o símbolo para pedir ajuda, e se tornou, então, por isso, Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro, acho que a Tiara até tinha postado nos stories dela, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E como o brasileiro é assim, não basta um dia só, porque, infelizmente, o número de mortos no Brasil por suicídio é mais de 12 mil por ano. Então, por ser um número tão alto, o Ministério, né, da Saúde, em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, decidiram fazer um mês todo de prevenção ao suicídio. Então, é um mês todo de setembro para se conversar sobre esse assunto. E a cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa morre por suicídio. É um número muito grande. Então, acho que por isso que é importante eu e a Tiara vir aqui conversar com vocês, porque, de uma certa forma, nós somos sobreviventes de um suicídio. Né? Então, vou passar agora a Tiara, ela vai falar um pouquinho da história dela, compartilhar um pouquinho da história dela com relação a isso, e também falar coisas que ela fez, né, que ajudaram ela a estar aqui conversando e partilhando a história dela para a gente. Então, aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui há 2 anos, né? A gente está se tratando do ano de 2020 hoje, não sei quando que as pessoas vão ouvir, e independente do tempo e do espaço, eu quero que toda se sente pertencente ao nosso coração, à nossa história, porque a gente não está sozinha. E, nossa, minha história é um pouco comprida, mas eu vou dar uma resumida. Chegando aqui, eu percebi, na verdade, eu fiz uma terapia que se chama Body Code and Emotion Code, código do corpo e código das emoções, que identificou que eu tinha depressão desde os 9 anos de idade. E eu tenho cenas, Nath, eu da terceira série, com 9 aninhos, chorando, escondida no jardim, no meio das plantas, assim, chorando que eu estava sozinha. Na verdade, eu estava escondida. Como que alguém ia me achar lá? Então, fez sentido essa terapia que me deu. Na verdade, ela me deu um começo. E aqui, como eu me formei em constelação sistêmica, que eu vou falar dessa visão que vai fazer mais sentido ainda, que não começa no nosso nascimento. Eu vou explicar como isso vem bem antes. Então, durante esse processo todo, que sempre agravava quando eu terminava algum relacionamento. Então, foi até um momento, acho que eu até já te conhecia, quando eu terminei um relacionamento muito importante para mim, e eu não dei conta. Então, nesse momento, eu acho que, assim, de verdade, existem protetores da nossa alma, da nossa vida, que eu sei que eu ainda posso ajudar muitas pessoas por eu não ter conseguido me matar. Em 2012, eu lembro que eu passei toda o ano chorando durante o dia e comendo durante a noite. Hoje eu sou grata pela compulsão alimentar que eu tive, porque se não fosse ela, a minha válvula de escape, eu não dava conta. Então, assim, e nisso, mas mesmo com alta depressão, hoje eu percebo que eu vivi. Eu fiz trabalho na África, eu morei sozinha na Itália,
Eu fui viajar sozinha para o Egito, montei uma empresa. Então, todo mundo que tem depressão muito forte, se a gente olhar para a nossa história, nós não somos só sobreviventes. Nós vivemos muito, só que nós vivemos com dor. Sim. Então, nesse último relacionamento, que me doeu muito, que eu não queria ter terminado, eu não aguentei. Por quê? Porque eu joguei minha expectativa em cima do outro, porque não tinha forças comigo. Sim. E a gente atrai nosso espelho. Se eu não tinha forças, logo o outro também não tinha forças. Então, o que aconteceu nesse processo? Eu fui morar sozinha. Eu sempre fiz o improvável, né? Eu fui morar sozinha, eu comprei uma casa, um carro e abri uma empresa. E nesse processo, eu estava muito mal. Eu lembro que um tempo antes, isso acho que foi 2 anos antes, foi 2010. Eu não sei quem conhece o remédio Rivotril. Como eu dormi errado, então tinha muito labirintite na época. O oftalmologista me receitou 2 gotas. Um dia Uhum. em 2010, né, eu terminei um noivado e eu não dei conta também. Eu tomei 40 gotas, porque eu só queria dormir, imagina. Quando entrou na minha corrente sanguínea, de 2 gotas para 40, minha mãe chegou desmaiada, ela me levou pro médico, o médico não tem mais nada que fazer com essa menina. Você vai dando água e deixa ela dormir. Aí o corpo dela se vai morrer ou se ela vai sobreviver, porque já tá na corrente sanguínea, não tem como fazer lavagem estomacal, não tem nada. Então eu dormi 3 dias seguidos. E a vida aí me Nossa. queria. Então aí eu dei uma recuperada e isso foi 2010. 2012 que foi o marco, mas assim, a catástrofe foi 2015. Para você ter uma noção, eu lembro de 3 dias da minha vida em 2015. Nossa. E eu era marketing de um shopping center em lançamento. Olha, eu trabalhava das 9 da manhã às 11 da noite. Eu lembro de flashes. Eu Uhum. lembro de eu ter falado para Deus que eu tinha decidido morrer num dia, mas aí eu não tive coragem. O que que eu fazia? Como eu não tinha coragem de me matar, eu saía correndo perigo. Porque se alguém me Hum. matasse, me A culpa não aliviar, é sua. Sim. eu sentia culpa. Eu sentia culpa, mas eu não tinha coragem, entendeu? Mas nunca aconteceu nada. Eu me sentia num manto de invisibilidade. Nesse processo, eu não conseguia morrer e eu não queria me matar, porque quando eu pensava nisso, o que vinha na minha mente era: se eu morrer agora, eu vou morrer sem mérito. Entendi. Imagina, eu não tinha noção, na verdade, assim, eu tinha um sentimento, mas eu não tinha noção de como a vida é preciosa, como ela chega pra gente. Sim. Porque era só dormir, acordar, pagar a conta e fim, né? E sentir a Sim. dor. Que para mim a dor era uma amiga, porque eu vivia com ela, na verdade, levava dor para passear, né? Então, hoje de verdade, hoje eu paro, eu medito no sentimento que tá no meu corpo, que eu tô vibrando, porque é muito diferente. Sabe? Me sentir apaixonada hoje, me sentir contemplando hoje, grata, agora tá sendo natural, porque antes era um incômodo muito grande. Muito grande. Porque aí o que, que aconteceu? Nesse processo, para eu eliminar a dor do relacionamento, eu comecei a trabalhar eu trabalhar em terapias. Então, eu não era terapeuta, era cliente. Aham. Eu era louca das terapias. Eu não podia ver uma terapia nova, porque eu sempre trabalhava o mesmo assunto. E eu tinha vergonha de trabalhar o mesmo assunto, de falar as Entendi. mesmas coisas para as mesmas pessoas. Então, e por causa disso, os terapeutas hoje são um dos meus melhores amigos, porque a gente começou a fazer curso e se formar junto. Então, eu comecei um grupo de constelação sistêmica que eu indico para todo mundo. Me interrompa se a gente precisar intercalar a conversa, porque esse é, para mim, um momento bem. Eu acho que, então, eu vou compartilhar um pouco da minha parte ruim, digamos assim, e aí a gente entra nas coisas que nos fizeram bem. Pode ser? Claro. Então, meu pior ano também foi 2015. Eu acho que foi um ano eu, onde o meu cérebro não aguentou mais. Em 2015 eu fui diagnosticada com depressão severa. Eu fiquei internada por 8 dias. E quando eu saí, eu gaguejava. Nos primeiros dias eu não falava. Olha que louco como a nossa mente é, né? Como manda em tudo.
não era, eles fizeram vários exames em mim para saber se era algum problema na fala ou no cérebro associado à fala, e não, era uma questão psicológica. E aí foi um ano muito difícil. Foram, na verdade, 2 anos, assim, praticamente insuportáveis. De pensamentos suicidas constantes, pensamentos ruins constantes. Então, eu achava, assim, que eu não tinha valor nenhum, que eu só estava atrapalhando a vida do meu marido, que eu só estava atrapalhando a vida da minha família. Por quê? Eu não comia, eu não saía da cama. Então, quem me dava banho, quem me dava comida na boca era meu marido. Então, eu me achava um peso, porque ele trabalhava, ele fazia faculdade, ele fazia uma pós, uma pós não, um curso na BIU. Então, assim, eu me achava sabe, o cocô do cavalo. Era o que eu me achava. E eram pensamentos muito ruins, assim, de, de imaginar o meu velório, pra você ter uma noção. E aí eu comecei a me lembrar, agora que você comentou da sua infância, que desde pequena eu planejava o meu velório. Então, assim, desde pequena eu ficava imaginando quem estaria no meu velório e as pessoas que me fizeram mal, se elas se sentiriam culpadas naquele momento por eu estar morta. Então é muito louco isso, porque desde pequena eu tinha esse tipo de sentimento. Então eu acredito que a depressão ela vinha desde que eu era pequena, por coisas que aconteceram na minha vida e na minha infância, e que eu acredito que isso foi levando um tempo, o cérebro falou, olha, tá bom, tá bom, tá bom, e uma hora ele não aguentou mais. E aí ele falou, para tudo. Então deu pane no sistema geral. De minha mãe encontrar desmaiada também, de eu não falar e eu ficar internada. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas como é essa dor? Né? Eu gosto de comentar da seguinte forma. Eu tenho 50 e poucos quilos, 52 quilos. Imagina eu carregando um saco de cimento. Você já carregou um saco de cimento? Alguma vez na vida? Imagina eu pegar um saco de cimento, isso eu vou chamar de depressão, tá? Eu pego esse saco de cimento e eu tenho que carregar ele. Nos primeiros minutos, joinha, perfeito. Vai ser pesado, porque é quase meu peso, mas eu vou aguentar. Agora, imagina eu ter que carregar isso todos os dias da minha vida, todos os minutos. Então, acabava se tornando algo insuportável. Era uma dor insuportável. Então, quando eu pensava em tirar minha vida, não era por uma questão de tirar minha vida, era no sentido de acabar com aquela dor, né? De acabar com a dor de viver. Porque viver, como você falou, viver doía. Nesses um ano para 2015, eu não vivi. Você teve o privilégio de, ainda com a depressão, viver. Eu sobrevivi, para ser sincera. Porque imagina que, para quem já assistiu o curta-metragem Um Dia Após o Outro, ele tem 2 momentos, um dia ruim e um dia bom. Mas você imagina que um ano e meio de só dias ruins. Não tinha um dia que eu levantava e falava, eu quero viver e tá tudo bem. Então eu fico pensando assim, você já fez maratona, tia, ou não? De correr? Ou fazer algum exercício físico, tipo, muito tempo? Eu lembro que você dançava a dança do ventre, né? Até hoje eu danço. Então, Mas por e aí, a gente faz uma música, para, mas assim, freneticamente não. mas quando você faz uma música, depois que você termina, você quer tomar água porque você está cansado? Gigante, que é cansada e Cansado. tentar. Então, e aí, o que acontecia com a minha sensação de tirar minha própria vida? Imagina que eu corri uma maratona e que eu precisava beber água. E a água tá ali na minha frente, é só eu pegar ela e beber. Só que com o fato de tirar a vida, não é simples assim. Não é só você pegar o instrumento e tirar a sua vida. Então, assim, era eu lembro de uma vez, Tia, que eu fiquei 16 horas deitada numa cama, com todo o meu corpo se tremendo, todos os meus músculos lutando, por quê? Eu lutando para eu não levantar. Porque para eu ir pro banheiro, aqui em casa, você já veio aqui, eu tenho que passar pela cozinha. E ali tinha faca, tinha instrumentos que eu já tinha planejado na minha cabeça que eu ia tirar a minha vida. Então, se eu fosse pro banheiro, eu sabia que eu não ia voltar. E eu fiquei 16 horas numa cama. Assim, sem sair, sem nada. Lutando pela minha vida. Eu acho que isso tem uma questão de espiritualidade aí também, de oração e de medicação, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu fico pensando, né? É uma coisa que o nosso cérebro faz, que o nosso corpo reage dessa forma. Imagina assim, o seu corpo inteiro querendo que você acabe com aquela dor. Porque não é acabar com a vida, é acabar com a dor. Então, assim, eu queria acabar com aquilo. Existiram 2 momentos bem fortes, assim, emblemáticos na minha vida. Um deles foi que eu não estava aguentando mais. E aí eu peguei uma faca, coloquei aqui no pescoço
e forcei ela. E eu lembro que num determinado ponto, estava sozinha em casa. Num determinado ponto que eu estava forçando, eu joguei. É muito emblemático a cena que eu coloquei no vídeo, que não é, né, ali eu não coloquei no pescoço, mas eu coloquei. E aí, naquele momento, tia, eu pensei assim, poxa, se eu tenho esse poder de acabar com a minha vida, eu tenho esse mesmo poder para lutar por ela. E eu joguei a faca. Melhorou depois disso, Ti? Não. Eu fiquei bem, que lindo, amo a vida? Não. Continuei tendo pensamentos suicidas? Sim. Continuou sendo difícil. Mas ali eu sabia que eu tinha o poder para continuar vivendo. E aí, um outro momento, aparentemente eu estava bem, fingindo que estava bem, que nem você falou, às vezes a gente se põe uma máscara, eu tô bem, tô feliz. Tanto que as pessoas não imaginavam que eu tinha nenhum tipo de pensamento assim. E a gente foi convidado para o aniversário de um sobrinho nosso. De um sobrinho não, desculpa. De um priminho nosso. Eu fui e falei assim pro meu marido. Falei pro Di, eu vou comprar o presente pro nosso primo e aí depois eu volto. Só que na minha cabeça, eu já tava pensando, planejando o meu suicídio. Então, para ele, eu tava super bem. Tava feliz, tinha levantado, tinha me alimentado. Porque era uma coisa que eu não fazia. Eu achava assim, já que eu não vou tirar a minha vida, eu vou parar de comer. Se eu parar de comer, eu vou morrer. E eu emagreci horrores. Cheguei a pesar 45 quilos, assim. Então, assim, eu fiquei muito magra, tive outras questões por causa disso. Não desenvolvi um transtorno alimentar, porque não era por uma questão estética, assim, tipo, eu tô gorda, não. Tanto que se ele me desse comida, eu não vomitava, eu comia. Mas, assim, era meio que obrigado. E aí eu lembro que eu saí, tipo, feliz, desliguei meu celular, pra ninguém entrar em contato comigo, e fui pro lugar que eu tinha planejado me jogar, que era um lugar muito alto, e se eu me jogasse, eu ia morrer, ponto. E eu fui para esse lugar. E nesse lugar, eu fiquei tanto transtornada, eu rodava de um lado pro outro, de um lado pro outro, e aquele pensamento, e a minha mente falando pula, e eu falando não, e a minha mente falando é agora para você acabar com essa dor, porque você está sofrendo há tantos anos, você não precisa mais sofrer, acaba com isso logo. E eu falo que é o meu anjo, né? Meus anjos, Deus, que falou que não. E aí, tô eu lá, baratinando, andando para lá e para cá, dou de cara com meu marido. É muito louco isso, porque quando ele descobriu que eu sumi, que eu desliguei o celular, minha mãe, ele saiu correndo na rua, minha mãe, e aí eu acho que o Senhor falou para ele, meu, vai nesse lugar, sabe? E aí eu tô lá rodando, rodando, eu dou de cara com ele. E aí ele, oi, aí eu, com raiva, tipo, o que você tá fazendo aqui? Tipo, sai daqui que você tá... Atrapalhando o suicídio. Exato, você tá atrapalhando a minha morte, meu, vaza daqui. E eu fiquei com muita raiva dele, muita raiva, muita raiva. Hoje, lógico, eu sou muito grata. Mas aí foi isso, esses foram os dois momentos mais, assim, que eu me lembro bem da questão do suicídio, que era para acabar com a dor. E hoje eu ainda convivo com ela, né? Mas desde que a Alice nasceu, não, desde que eu engravidei da Alice, eu não tive mais pensamentos suicidas. Isso é muito bom, uma vitória. E é isso, Ti. Agora compartilha então um pouquinho do que te ajudou, do que te fez bem, do que te fez você parar de ter esse tipo de pensamento. Algumas coisas que fizeram muito sentido foi que no começo eu comecei a fazer o tratamento para voltar para o relacionamento. E por causa desse primeiro impulso, eu comecei a ver reais modificações da minha família de origem, da minha carreira, no meu amor próprio, ou seja, todas as áreas da minha vida se arrumaram e eu decidi me organizar internamente antes de ter uma outra pessoa. Por quê? Porque eu tive contato com a constelação sistêmica. E a constelação sistêmica, e é muito bom todo mundo ficar sabendo, porque qual que é o natural? Se um serzinho viesse na Terra sem nenhuma informação do sistema familiar dos pais, é vida. Ia crescer feliz, mas a gente tem algumas programações. Isso, além das crenças, por exemplo, aqui não é comum as pessoas lavarem o cabelo e com o cabelo molhado. Mas quem vem de Cuiabá, você acha que isso... Não, eu já saio na rua de cabelo molhado para secar na rua. Porque assim é a minha cultura. Então, eu vou criar meu filho americaninho dessa forma, né? Porque é natural ficar de pé no chão. Aqui não, aqui o povo fica de meia branca andando, porque isso é uma questão de cultura. Então, tem isso também.
Mas a questão sistêmica é muito além. Então, todo mundo que está assistindo aqui, Nath, a minha alma e quem está assistindo, não é nosso. Quando a gente tem depressão, quando a gente tem desejo suicida, isso vem de laços com os nossos antepassados. Existe uma ciência que se chama epigenia. Ela é nova. E eu só tive acesso por causa da constelação sistêmica. Que o Senhor abençoe o Bert Hellinger, que começou a perceber tudo isso. Porque se você parar, Nath, perceber, sua mãe possivelmente tem alguns traços de depressão. Que a mãe dela, ou mãe do pai, ou pai do pai, vem vindo. Então, se você não cuidar da sua depressão, infelizmente a Alice vai ter que sofrer. Talvez ela não aguente. E talvez Sim. você possa ver a morte da sua filha. Então, que termine em nós, entendeu? Essa dor. É isso que eu estou trabalhando. Por quê? Porque na constelação sistêmica mexe com três ordens do amor. São leis de relacionamento. Como se alguém fosse pular da cadeira, vai cair no chão, porque é a lei da gravidade, é uma lei. Então, existem leis de relacionamento que são leis do amor. Que relacionamento nada mais é do que o amor. Que, para mim, é o puro espírito de Elias, sabe? Que liga o coração dos filhos aos pais. Porque nós, como os filhos, tenta sentir como chega essa informação no seu corpo, que a gente trabalha com isso. E foi isso por isso que quando você teve esse trauma, esse colapso, você emagreceu, porque a gente sente tudo no corpo. Eu Sim. precisei colocar coisa que me faltava, então eu senti no corpo. Então a dor é no corpo, a gente enfia a faca no corpo, a gente toma remédio é no corpo. Então é ele que, então por isso que eu tô pedindo para você prestar atenção em cada parte do seu corpo. Porque às vezes pode ser um alívio, que é uma liberação do que eu tô falando é verdade, às vezes é uma informação que precisava chegar na sua Sim. vida, porque aonde eu for, depois disso eu tenho um intuito. Aonde eu estiver, eu vou ser cura. Eu vou estar muito atenta, muito amorosa para as pessoas que estão ao meu redor, por causa desse olhar, porque o Senhor, a vida, o universo me deu esse presente de um olhar diferente. Sim. Então, existe três ordens. Uma é a lei do pertencimento. A gente quer pertencer. A gente quer muito pertencer a um sistema, ou um grupo de amigos, mas principalmente a nossa família. Por exemplo, no meu caso, eu mudei de religião. Mas foi muito dolorido. Por quê? Porque quando eu tive que usar o meu adulto e falar, ó, até aqui essa religião me bastou, mas não me responde. Então eu tenho que seguir adiante. Era ruim? Não era ruim, mas para a consciência da família é ruim, porque meu irmão é missionário católico, minha mãe e meu pai, eles são ministros da Eucaristia, eles tomam conta de igreja, enfim, um monte de questão da Igreja Católica. Então, quando eu decido, eu uso a minha má consciência. Não é uma má situação, é uma consciência da família. Por exemplo, se uma família. Eu tô explicando a lei do pertencimento. Por exemplo, uma família de mafiosos. Quando alguém decide falar, eu não vou ser da máfia. A máfia, por exemplo, no olhar do todo, é algo que não faz bem para as pessoas. Mas se alguém quiser sair disso, é até perigoso. Por quê? Porque ele Sim. está usando má consciência dele para fazer diferente. Mas não é porque que a pessoa está fazendo diferente que ela não pertence a essa família. Mas a gente acredita que se eu não tiver depressão porque minha mãe tem, às vezes a gente nem sabe. Não vou estar pertencendo. Então, se eu não tiver um câncer, eu não vou pertencer. Se a pessoa não for uma mulher separada, porque a mãe foi, a avó foi, não está pertencendo. Se eu não fizer direito, porque minha família é advogada, eu não estou pertencendo. Mas Sim. então, quando a gente está na depressão, no desejo suicida, a gente não está no nosso lugar. E aí a gente quer para outra lei, que é a lei da hierarquia. Pensa, você, seu pai, sua mãe, os pais dele, sabe, igual um organograma? Sim. Uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica. Quando a gente está na ponta, eu não vou colocar Alice, tá? Porque como você é consciente. Ela vai ser consciente com o quê? Com 8 anos, né? Então, até lá, você e o Didi respondem por ela. Mas você é filha, tem mãe, pai,
avó, é como se a gente fosse assim, os últimos da cadeia da genealogia é menorzinho. Sim. Então, os avós e os pais, Bisavó. visualiza assim, seus pais são maior que um degrau acima, seus avós um degrau acima, e assim vai. A gente tem, em 8 gerações, a gente tem mais de 3.000 antepassados. É muita gente. É É muita muita gente. escolha. É E muita assim, escolha, é muita crença, é muito tudo. em questão de gene, que passa para chegar ao seu X e seu X. O X e Tá. Y do seu marido. Você não sabe de onde vem sua informação. Então, É muita chega questão para você, genética, né? Passa de um para o outro. e isso é uma questão de epigenia. Epigenia é essa ciência que está estudando a modificação das informações que chegam no seu gene. Só que a parte linda disso é que você pode modificar o gene. Porque alguém pode ter chegado até mim uma doença pós-traumática de guerra. Pode ter chegado até mim, porque se há hoje os mesmos conflitos das famílias que existiam hoje existiam antes. Não, você não vai casar com esse, vai casar com aquele porque eu quero. Pá, matou o outro. Aí vamos disputar terra. Tudo isso é uma questão que vem. Quando eu falo em gene em pessoa, eu falo de epigenia. Quando eu falo da sensação, eu chamo de campo morfogenético, que é uma sensação que, na verdade, nós emitimos ondas, nossa onda eletromagnética do coração. E a nossa onda elétrica, quando a gente faz eletrocefalograma, a gente mede a eletricidade. Sim. É, Uma coisa que eu acho interessante disso, e eu acho que eu percebo isso que você está falando na minha vida, em 2 momentos. Parte da minha família, por parte de pai, praticamente muitos irmãos, enfim, tiveram ou têm depressão. Então, você já vem aí numa questão, uma herança genética associada a isso. E agora que você fala da questão de pertencimento, né, que está nesse primeiro momento, total. Você quer e quantas muito fazer ações que a parte. gente não sabe, muito fazer parte. Você contou a sua história, se eu fosse entrar na minha criança, eu ia começar a chorar contigo. Sim. Só que se a gente tiver um tempo, a gente até faz uma meditação para a gente entrar no nosso adulto. Por quê? Porque criança, a gente reage, chegou para a gente, eu choro. E nós somos antenas, então você me emite uma. São ondas, são calculados em hertz, que são as emoções. É muito sério isso daí, gente. Só que E quando é a gente muito terminar. louco. Amiga, quando a Muito gente louco, assim, terminar. no sentido bom, não no sentido de loucura, no sentido de que perfeito, né? Por exemplo, você falou da energia. Eu acho, lembrei, um dos momentos da minha vida que eu mais senti isso foi, primeiro, gravidez. Eu sentia uma energia dentro de mim e um serzinho dentro de mim que me fazia me mover. E uma das coisas que me ajudou também a falar, meu, eu sou a deusa do universo, foi eu conseguir parir. Eu não compartilhei isso contigo, mas eu tive um parto natural, né, sem nenhuma necessidade médica. Eu estava no hospital, porém era eu, meu marido e minha filha. E eu conversei com ela durante todo o meu trabalho de parto, que foram de 20 horas. Então, assim, foi um momento ali de troca de energia. E naquele momento eu acho que era uma bomba atômica, real. Porque a quantidade de energia que existiu para uma mulher dar à luz, para uma mulher parir uma criança, é uma coisa gigantesca. E ali é onde eu mais senti essa questão, não só de energético, mas essa questão elétrica também, associada à minha relação com ela. Não sei se eu consegui me explicar, mas assim, é algo extraordinário. E eu percebo o quanto que você falou da questão dela sentir, dela, se eu não me cuidar e não encerrar em mim, isso vai passar para ela, que todas as. Pode terminar, Pode eu termino isso. falar, tá, todas Eu as quero vezes. explicar depois o motivo, por que que ela vai passar para ela, tá? Tá? E assim, uma coisa que eu lembro que todas as vezes eu tentava me manter o mais saudável possível, o mais feliz possível, porque eu sabia que ela sentia tudo isso na barriga. E eu lembro que um dia aconteceu uma situação e eu comecei a chorar muito, eu estava muito triste com uma situação, e eu lembro que eu falei para ela. Eu conversei com ela, eu falei, filha, eu não estou chorando por você, por sua culpa. A mamãe está triste por isso, isso, isso. Você está sentindo isso porque a mamãe está triste, mas a mamãe te ama. E assim, desde que ela era um minúscula, sabe?
desde que só dava para ouvir o coraçãozinho. Então, eu sempre conversei com ela de que, por exemplo, hoje, tia, uma coisa interessante, hoje, quando eu não tô bem, eu venho pro quarto para deitar um pouco, para tentar né, melhorar. Quando eu não, tipo, cheguei num limite, eu já fiz de tudo para ficar bem, não consegui, tô mal. E ok também. E aí ela fala assim pro meu marido, ela fala assim pro dia, papai, mamãe tá com dor de cabeça. E ela vem, ela fecha a porta, ela vem me dar um beijo, ela me abraça, e ela vai pra sala e fica o tempo que for necessário. E aí, quando eu saio do quarto e vou para brincar com ela, ela, mamãe, você tá melhor? Vamos brincar? Meu, ela tem 2 anos. E Isso, ela já ela está percebe falando do coisas. campo morfogenético. É uma captação de a mamãe não está bem, mas eu tenho que fazer algo bom para a mamãe. É isso que adoece criança, que possivelmente me adoeceu e adoeceu você, querendo fazer a mamãe feliz. Você ainda teve inconsciente um ato de falar, isso é da mamãe, não é seu. Só que não adianta. Sabe como fazer a sua filha feliz sendo feliz? Porque quando uma mulher gera um filho, ela gera um outro órgão dentro dela. Porque se Sim, pegar um pedaço de unha, um cabelo, uma saliva, tem os mesmos DNA. Dentro da criança, então toda é a mãe. Ela é a mãe, é como se seu um órgão seu saísse do seu corpo e andasse sozinho. Só que tem uma pesquisa científica que, foi feito no exército aqui dos Estados Unidos, que pegaram um gene e colocaram em quartos diferentes. Quando um foi induzido, desculpa, um DNA foi induzido por uma emoção, o outro DNA reagiu automaticamente à emoção, automaticamente. Colocaram a 50 quilômetros, a 600 quilômetros e viu que, independente da distância, o DNA que se vinculou, que é o mesmo, independente da distância, se um gera uma emoção, o outro automaticamente, no mesmo instante, se sente refaz. aquilo. Então, se eu tiver raiva, ele tem uma retração. Se eu meditar e tiver gratidão, ele tem um alongamento. Filho é igual com os pais, isso. Porque eu sou meu pai e minha mãe, eu sou metade da mamãe e do meu pai. Ainda tem o agravante que tem muita gente aqui assistindo que às vezes a mãe fala, seu pai não presta, nossa, metade de mim não presta, já estou em depressão. Já tô em depressão. Não é radical assim não, mas depressão é uma negação.